paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui o pastor Moisés Vieira começando mais um subsídio da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Estamos já quase terminando mais um trimestre, né? Esse trimestre abençoado, que temos estudado os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E nesta lição 12 para 18 de setembro de 2022, o assunto é a sutileza da espiritualidade holística. A sutileza da espiritualidade holística. E diz assim o texto áureo: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 e versículo 6. A verdade prática diz: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. A leitura bíblica que embasa esta lição, que é o que nós chamamos de leitura bíblica em classe, está em João 14, versículos 4, 5 e 6. Diz assim: Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem. Esta lição, então, vem tratar de um assunto interessante que está em voga no momento, no cinema, em consultórios espalhados pelo Brasil e pelo mundo, na internet, no YouTube, profissionais da área, inclusive profissionais reconhecidos, tá? No Brasil, há um reconhecimento da profissão no Brasil, porém, a terapia holística, a visão holística, a espiritualidade holística em geral, é bíblica? Tem respaldo bíblico? O cristão pode, digamos assim, usar do tratamento holístico para qualquer problema que tenha ou que possa ser cuidado por um terapeuta holístico? Bom, essa lição trata disso e a palavra-chave é espiritualidade. Espiritualidade. Diz assim logo na nossa introdução: Nesta lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade. Fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais, da Índia, do Japão, do Nepal. Muito bem. Religiões orientais, essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais. Proeminentes líderes mundiais. Bom, a palavra de Deus e a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo é deixada de lado aqui no holismo. Em lugar, ergueu-se o altar à Mãe Natureza, à Mãe Terra e a todas as forças fluídicas que povoam o universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. E no nosso primeiro tópico, vamos tratar sobre o fenômeno religioso. Olha, o holismo vem de holos, H-O-L-O-S, holos, do grego. Esse é um termo que foi criado em 1926 por um cara chamado Jan Smuts, e ele era um sul-africano, mas as suas ideias, inclusive a própria palavra holismo, ganhou o mundo e tem sido divulgado cada dia mais e mais. Tá? A palavra holístico dá a entender que é o todo, o inteiro, o completo. É como se diz assim: se você está aqui no chão e está de olhos abertos, vislumbrando tudo, você tem uma visão um tanto quanto resumida daquele espaço que você está. Porém, a águia que está lá em cima, está voando, ela tem uma visão holística, ela tem uma visão
mais ampla. Então, disse que o holismo é pegar não focar somente em uma parte da situação, em uma parte do corpo, só na perna, ou só no braço, ou só no cérebro, ou só numa pessoa, mas em toda a família, é pegar o todo. É pegar o todo para tratar o todo, para cuidar do todo, porque ninguém vive sem o todo, sem todo mundo, sem toda a natureza, sem tudo que existe. Essa interdependência de tudo que existe, tá? Então, o fenômeno religioso, a busca do sagrado. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso disse ser ele próprio o caminho que leva o homem até Deus. Pronto. E sendo ele o caminho que leva até Deus, Jesus vem resolver aí um problema de muitas pessoas que perguntam, né, de onde eu vim, para onde eu vou, o que vai ser e depois da morte. Então Jesus Cristo veio para pôr fim a esse tantão de perguntas sem respostas, que não se acha na filosofia resposta, que não se acha nas religiões orientais. Nós achamos a resposta na própria pessoa de Jesus. Ele é o início de tudo e tudo converge para Ele. Ele é o Senhor. A verdadeira paz, a verdadeira alegria está em ter Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí a gente pode fazer uma comparação entre Deus e os outros deuses. Sabemos que só existe um Deus. O Senhor Deus, Criador do céu e da terra, o Adonai, o Elohim, El Shaddai, como encontramos na Bíblia, ele sendo identificado por vários nomes. Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração, essa é uma verdade em contexto. Imagine que se encontre uma tribo, um grupo de pessoas, de índios, de nativos em determinado lugar, que nunca tiveram contato com a civilização, por assim dizer. Antropólogos e demais pessoas que estudam comportamento humano, pode chegar lá e fazer contato com aquela tribo que nunca teve contato a não ser com eles próprios ali, do próprio grupo, e ao observar percebe-se que eles já têm um objeto de adoração. Alguns adoram a montanha, alguém adora um rio, ou talvez o sol, ou talvez a lua, sei lá. Mas quem foi que disse para eles que tem que ter algo para ser adorado, para ser venerado, para ser admirado? Deus, quando fez o homem, já colocou no homem isso aí. Todo ser humano já carrega em si essa necessidade de ter uma interação, uma interatividade com o espiritual, com o próprio Deus. Mas na falta de conhecer quem é o verdadeiro Deus, a pessoa termina preenchendo esse espaço com alguma coisa que ele possa achar importante. E foi o que incomodou muito Paulo ao chegar em uma certa cidade e viu tanto que o povo era idólatra e tinham altares para tudo que era Deus. O Príapos, o Deus do pênis e da ereção, tinham Deus para a chuva, Deus da noite, Deus do dia, Deus de tudo enquanto, Deus da beleza, Deus do sexo. E já deixavam o altar vazio, porque poderia ser que a qualquer momento alguém, vamos dizer, espirrasse. Bom, deu um espirro. Aí alguém, olha, deve ter o Deus do espirro. Ah, é mesmo. Aí, então já fazia um cara com o narizão bem grandão e colocava naquele altar. Automaticamente já fazia um novo altar e deixava vazio, porque poderia surgir a ideia de um novo Deus. E aí se colocava o Deus desconhecido. Sempre tinha lá um Deus desconhecido que poderia alguém trazer à tona. Mas aí Paulo leva para aquele povo a informação de que o Deus desconhecido, que eles adoravam sem saber quem é o Deus verdadeiro, o Deus criador do céu e da terra, o Deus que tudo fez e que sustenta tudo e que cuida de tudo e que sem ele nada teria sido feito. Tá? Mas as pessoas, por essa carência espiritual, procuram preencher seus anseios, suas necessidades com tudo enquanto. É bem aí onde o holismo também entra. Ele vem trazendo para pessoas que, digamos assim, não vê nas religiões tradicionais o que existe no seu país ou na sua cidade,
ele não vê nisso aí algo para lhe preencher, porque religião não preenche ninguém mesmo, quem preenche é o Senhor Deus e seu Espírito Santo, mas as pessoas acham que é a religião que preenche, e ao serem frustradas, terminam procurando mais alguma coisa. E o holismo vem trazendo uma roupagem diferente sobre espiritualidade, sobre energia, chakras e tudo mais, e as pessoas se encantam com toda essa filosofia, entendeu? Se encantam com toda essa apresentação. E aí, muitos se deixam levar por isso, tá? No nosso segundo tópico, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão, esse é o tema do segundo tópico. O primeiro subtópico fala sobre o antigo paganismo. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar a sua espiritualidade. Ninguém nasce ateu. Ninguém nasce ateu. Você pode pegar uma criancinha e deixar ele ali quietinho. Deus fez o homem para o adorar, para adorar a ele, o verdadeiro Deus. E uma das formas de se expressar adoração e louvor a Deus é através do cântico, através da música, até mesmo da dança. E um bebezinho, um menino, uma meninazinha ainda engatinhando, nem sabe andar. De repente está engatinhando ali na sala de casa. Lá fora, no meio da rua, passa um carro tocando uma música. A criança, na mesma hora que está engatinhando, senta, presta atenção à música e começa a se sacudir. Quem disse para aquela criança que está ouvindo talvez uma música pela primeira vez que música é para dançar? É para se sacudir e se balançar? Quem disse? Ninguém disse. Já está nela. Deus já colocou lá no homem, no seu interior, esse anelo, esse desejo, essa necessidade de expressar-se em adoração e em louvor a Deus. Então, repito, a pessoa, por não conhecer o verdadeiro Deus, termina direcionando para outra coisa. Bom, essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado. É isso que é o paganismo, tá? Agora, falando um pouquinho do misticismo oriental, nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está nas universidades, nos cinemas. Já ouviu falar no filme Avatar, por exemplo? Ali tem um pouquinho de holismo ali naquele filme Avatar, tá? Nos cinemas, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-seller, até mesmo nos currículos escolares. Então, a gente até já pode falar nessa cultura, né? A cultura holística tem invadido o mundo, as ONGs que tratam sobre ecologia, sobre natureza, Mãe Terra, o dia da Mãe Terra que tem, né, no calendário, para as pessoas comemorarem, com suas músicas em adoração a Gaia e tudo mais. Tudo isso o holismo está envolvido. Então, o holismo, na verdade, é meio complicado de explicar porque envolve muita coisa, desde massagens, tratamento com florais, com essências, até mesmo algo do espiritismo como regressão, vidas passadas. É muita coisa que envolve. É uma gama de filosofias e religiões orientais que coloca tudo num caldeirão só e se criou uma forma de fazer terapia, não como um fim em si mesmo para tratar as pessoas. Como eles mesmos dizem, a terapia holística não cura as pessoas, mas é um suporte para a medicina tradicional. Bom, e o que trata mesmo essa tal terapia holística? Bom, segundo eles, o holismo trata sentimentos, trata emoções, trata pensamentos e limpa a pessoa de energias ruins. Trabalham com imposição de mãos, algumas orações também, tá? O reiki e por aí vai. Bom, vamos em frente. O fundamento da espiritualidade holística está no nosso terceiro tópico. Eu estou apenas aqui dando umas pinceladas. Cada professor de escola dominical vai enfatizar mais fortemente, enfaticamente e de forma mais esmiuçada na sala de aula. E você que é aluno também, leia o seu material, sua revista e procure mais informações sobre o assunto.
para fazer uma aula bem dinâmica domingo. O fundamento da espiritualidade holística. Para a espiritualidade holística não há um Deus pessoal. Não há um Deus pessoal. Tudo no universo estaria interligado, entretanto não há um Deus pessoal que a gente... Por exemplo, a oração do Pai Nosso nos mostra um Deus pessoal, quando a gente já começa dizendo Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, chamando ele de Pai. No holismo não há uma entidade que a pessoa se dirige a ela, falando com ela, lhe chamando de Pai, e tendo toda essa proximidade como a gente tem no cristianismo, tá? Não há. Assim o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. São uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Deus está em tudo, está em todos. Em tudo e em todos, Deus é tudo e tudo mais. Então não há um Deus pessoal que se revelou como a gente vê na Bíblia Sagrada. Bom, também, se não há um Deus pessoal, não há uma verdade factual. O que significa factual? Algo que é, digamos assim, que se pode provar, que se pode comprovar, algo que se pode dizer que é verídico, algo que é verdadeiro, que é taxativo, entendeu? Então não há uma verdade factual. No holismo não há uma verdade verdadeira. Existem as verdades, cada um com a sua. Cada um com a sua verdade. Cada um com a sua crença, e tá tudo bem, eu fico na minha, você fica na sua, e não é uma verdade de fato. Porém, há uma diferença muito grande quando a gente vai para Jesus Cristo, para a Bíblia Sagrada, e vê o que Jesus diz. Diferentemente do Buda. O Buda tinha umas ideias muito interessantes, muitas frases que não são de se jogar fora, porém, não quero entrar aqui no cerne da filosofia budista, mas ele, no final da sua vida, nos seus últimos momentos, deitado na sua cama, com alguns discípulos em redor, Buda, uma das poucas palavras dele no final foi que ele estava morrendo, mas ele quis dizer que durante toda a sua vida, desde o momento que ele abandonou o palácio e a vida de príncipe para viver a vida que levou, tá? Uma vida simples, uma vida dependendo da bondade dos outros e tudo mais, ele disse que viveu à procura da verdade. Ele viveu em busca da verdade e estava morrendo, procurando ainda, buscando essa verdade. E quando a gente observa essa frase, parece bonita, parece. Mas o cara viveu e morreu procurando a verdade. Ele não disse, eu encontrei a verdade de fato. Diferentemente de Jesus Cristo, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está em João 14 e versículo 6. Jesus não disse que procurava a verdade. Ele não disse, eu encontrei a verdade. Eu descobri a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. A verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que transforma, que o Buda não encontrou. Tá? Jesus chega e se apresenta como a verdade. No budismo, para a alma do budista, tem 4 portas que ele tem que escolher, uma quando passa dessa vida para o lado espiritual. 4. Lá ele já fica numa dúvida tremenda para saber em que porta entrar. Jesus diz, eu sou o caminho. Só tem um caminho para a vida eterna feliz. E ele diz, então, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em outro lugar, Jesus diz, eu sou a porta. Então, Jesus é suficiente. Não precisa pegar uma mistura de filosofias, de várias religiões e de vários pensadores para formar aí um caldeirão de ideias e de teorias para ver se preenche o vazio das pessoas, se cura da depressão e de tudo mais.
Jesus Cristo já se apresenta como sal como a luz do mundo, ele se apresenta como o nosso guia, como o médico, ele se apresenta como tudo. Jesus preenche tudo. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Tá? E por fim, no quarto tópico, a espiritualidade holística e a Bíblia. Aí a Bíblia apresenta o pecado, que o homem é pecador. Porém, o holismo comete um erro crasso e fatal. Esquece o problema central do homem, que é o pecado. Não adianta tratar com imposição de mãos, com energia, tirar energias negativas, esse negócio de mexer com chakras e tudo que esse pessoal inventa, que a gente não tem como comprovar biblicamente que essas coisas existem. Mas não adianta tratar tudo isso, não tratar o problema principal do homem, que é o pecado, que é o abandono de Deus, que é o abandono da verdade, que é o abandono do padrão que Deus estabeleceu na sua palavra para que a humanidade viva feliz. Já que pecado significa separação de Deus, errar o alvo, errar o objetivo que Deus estabeleceu para o homem. Quem peca está saindo, é como a flecha que está variando e não vai chegar ao alvo que a gente quer, o alvo que Deus estabeleceu. Não tratar o pecado, não reconhecer que há pecado, que existe o pecado, é, digamos, uma grande falha, ou a maior falha, tá? De todo esse movimento holístico. Aqui ainda tem um salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um salvador pessoal. Na espiritualidade holística, o homem é seu próprio Deus, o homem faz a sua própria história, o homem faz o seu próprio futuro, o homem faz. O homem é falho, o homem é de barro. O homem envelhece, o homem morre. Só Deus permanece para sempre. E somos dependentes de Deus. Ao entrar em contato com espíritos enganadores, essas pessoas, né, que pensam ser forças cósmicas, que eles entraram em contato, e aí essas entidades, de repente, que nós sabemos o que são, você que conhece a Bíblia sabe o que são, não são forças cósmicas coisa nenhuma, mas por eles não terem esse entendimento, acham que tiveram contato com algum poder cósmico e tudo, etc e tal, e sentem até confortável com toda essa situação. Mas esse é um engano fatal. Pessoas que estão espiritualmente cegas e que nós devemos amar, orar, não tratar rispidamente, mas procurar orientar pela palavra de Deus, para que eles acertem o verdadeiro caminho, para que encontrem com Deus. A verdadeira terapia espiritual está em aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador e ser livre de todo o pecado, lavado no sangue de Jesus. Que o Senhor Deus nos abençoe, que todos tenham uma ótima aula e eu espero você no nosso próximo vídeo. Curta e compartilha, leva adiante para que outras pessoas tenham contato com esse subsídio para a nossa escola dominical. Um abraço, que Deus abençoe a todos.